Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o modelo chamado buraco de alfinete, modelo de câmeras bastante conhecido e empregado na literatura, também conhecido no inglês pinhole, o modelo pinhole. Esse vídeo será dedicado à explicação tanto intuitiva quanto à descrição matemática desse modelo, e no vídeo seguinte nós vamos falar sobre os modelos específicos de distorção para as lentes, né? A notação matemática desse livro e algumas ilustrações também foram tomadas do livro Multiple View Geometry, que é a referência para esse curso. Lá vocês podem encontrar mais informações, caso vocês tenham dúvidas. É uma ótima referência para todos os aspectos, para todas as dúvidas relacionadas a aspectos geométricos ligados à visão computacional. Bem, a gente vai começar essa videoaula com um exemplo intuitivo para a gente entender qual é a necessidade de se ter um modelo para a câmera, né? Por que nós nos damos o trabalho de modelar, de encontrar um modelo matemático para a câmera? Bem, vamos supor que eu tenho uma estrutura, um objeto, um espaço, né? E que eu desejo conhecer as dimensões desse objeto através da sua imagem, né? Então vamos supor que eu faço uma foto nesse meu objeto com um determinado aparelho fotográfico. E eu desejo inferir as dimensões desse objeto, né, através da imagem. Então, naturalmente, eu preciso de algo que consiga descrever a relação entre o objeto e a câmera, né, e a sua imagem resultante, né, porque dessa forma eu consigo interpretar o meu espaço através da imagem, que é um dos grandes papéis da visão computacional, né. E para isso, naturalmente, eu preciso de um modelo matemático que me permita quantificar a formação da imagem. E na literatura, o modelo chamado buraco de alfinete é um modelo bastante empregado, pois ele é capaz de representar uma grande variedade de câmeras que são usadas no dia a dia. Esse é um modelo inspirado em um princípio bastante simples, o princípio da câmera escura, que nós vamos explicar em detalhes agora. Bem, nesse momento, é interessante a gente relacionar esse modelo matemático que está descrito nessa ilustração aqui, que é o modelo buraco de alfinete, com os componentes de uma câmera, certo? Os componentes físicos de uma câmera, né? Para a gente entender que o modelo buraco de alfinete, na verdade, é uma simplificação do modelo real de uma câmera, principalmente no que diz respeito ao sistema de lentes, né? Todo o sistema de lentes de uma câmera ele é resumido ou simplificado como um orifício suficientemente pequeno, né? E a imagem formada no anteparo, aqui no modelo pinhole, descreve a imagem que é formada no sensor da câmera. Bem, então quais são os elementos que definem esse modelo buraco de alfinete? Nós podemos começar citando o centro da câmera, certo? Que é o centro do meu sistema de coordenadas. Eu defino esse centro da câmera como sendo o orifício, aqui na ilustração do modelo pinhole. Esse ponto C corresponde geometricamente ao orifício. Esse sistema de coordenadas centrado no ponto C, né, ele define o plano principal, né? Esse plano definido pelos eixos x e y é um plano bastante importante matematicamente. Nós vamos ver no futuro, quando nós dermos mais detalhes sobre a formulação matemática, por que esse plano é denominado o plano principal, né? E note que o sentido desses eixos x, y e z não são definidos arbitrariamente. Eles seguem naturalmente a regra do produto vetorial, que é também conhecido como a regra da mão direita, certo? O plano da imagem, que é outro elemento importante no modelo pinhole, é o plano que corresponde ao plano do sensor, né, onde é formada a imagem. Ok. Outro elemento também importante que merece ser citado é o eixo principal. O eixo principal é formado pela reta que sai do centro da imagem, ponto C, e que intersecta perpendicularmente o plano da imagem, né? Aqui ele está ilustrado como esse eixo Z, né? O ponto onde ele intersecta o plano da imagem é chamado de ponto principal. E um fato que merece ser destacado aqui é que esse ponto principal P
ele não necessariamente corresponde ao centro da imagem, né? Em pixels. Ok, então esses foram os principais elementos do meu modelo buraco de alfinete. Vamos agora entender como que nós podemos usar esse modelo para relacionar as coordenadas de um determinado ponto no espaço, x, e a sua projeção no plano da imagem. No livro Multiple View Geometry, foi escolhido letras em negrito e maiúsculo foram escolhidas para denominar vetores contendo as coordenadas de pontos no espaço, certo? Enquanto que as suas projeções são definidas como letras em minúsculo, né, e negrito também. Então essa foi a notação que eu também adoto nas ilustrações e também nas equações que vão ser apresentadas posteriormente. Então, voltando ao nosso problema inicial, né, como que nós podemos relacionar as coordenadas de um determinado ponto no espaço com a sua projeção no plano da imagem? Né? Analisando a geometria do modelo buraco de alfinete, eu consigo notar que eu preciso simplesmente da distância entre o centro da câmera, certo? E o plano da imagem para conseguir obter essa projeção por simples trigonometria, né? Usando semelhança de triângulos aqui, eu consigo, conhecendo essa distância focal, calcular a projeção de um determinado ponto no espaço por simples trigonometria, né? Essa distância focal aqui é a famosa distância focal que no modelo da câmera escura é a distância entre o orifício e o antiparo, né? A distância entre o orifício e o plano onde é formada a imagem. Né? Quer dizer, isso aqui tem uma interpretação geométrica bastante simples e intuitiva. Bem, matematicamente, isso pode ser resumido facilmente, essa relação trigonométrica pode ser resumida facilmente nessa simples operação matricial, né? Onde esse último elemento aqui corresponde às coordenadas homogêneas do meu ponto x no espaço. Se você, nesse ponto aqui, não venha saber o que seja coordenada homogênea, você, por favor, consulte o livro Multiple View Geometry para encontrar uma introdução a essa geometria, a geometria projetiva, ou então use o link que também está disponível aqui no vídeo para encontrar uma introdução a essa geometria que é imprescindível para o entendimento do restante do curso. Ok. Bem, agora nós sabemos relacionar as coordenadas cartesianas do meu ponto no espaço com a sua projeção no plano da imagem. Agora, como que eu consigo partir do domínio cartesiano para o domínio da imagem, né? Como que eu consigo relacionar a projeção nesse plano com as coordenadas em pixels na imagem? Bem, nós vamos ver nos próximos slides que a relação entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas em pixels, elas estão condicionadas a três principais fatores, né? O primeiro fator que deve ser levado em consideração é naturalmente a posição do ponto principal, que impõe esse deslocamento entre o sistema de coordenadas da imagem, que está mostrado aqui pelos eixos U e V, com o sistema de coordenadas cartesiano, meu modelo buraco de alfinete. O segundo fator que deve ser levado em consideração são os fatores de escala horizontal e vertical. O que vem a ser esses fatores de escala? Eles são o resultado da diferença de densidade dos elementos sensíveis no sensor da câmera. Na vertical e na horizontal, nós temos uma ligeira diferença na densidade desses elementos sensíveis que geram um ligeiro efeito de escala na imagem, que é modelado por esses dois fatores AX e AY. Quer dizer que, matematicamente, se eu conheço as coordenadas P' do meu ponto principal na imagem, e eu conheço também os fatores de escala AX e AY, a relação entre um ponto x no plano da imagem e as suas coordenadas x' em pixels, ela é dada por esse produto matricial, né? Essa matriz de coeficientes aqui é formada pelos fatores de escala e a posição do ponto principal em pixels na imagem, né? Que é bastante simples essa relação. Se eu plugar todas as equações juntas, eu consigo ver que eu consigo sair de um ponto